Olá, bom dia, amigas, amigos da TV 247. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2021, pontualmente 10 da manhã, a gente começa mais uma transmissão aqui com o professor Alisson Mascaro. Bom dia, Alisson, tudo bem? Bom dia, Leonardo. Uma alegria mais uma vez estar na TV 247 com você e com todas e todos que nos acompanham. Alegria minha, alegria nossa. Eu vou primeiramente, na verdade, agradecer a todos os nossos assinantes dessa manhã aqui, olha. A Selma Pugliese, Vilas Boas, Maria Sabino, Ana Amélia Faria, Lucas Amorim, Helenay Correia, Juvenil Pinto Godoy e a Ana Paula Volpe. Na verdade, a gente tem vários outros assinantes, mas esses são os que ou chegaram nessa manhã ou renovaram. Então a gente agradece a toda a comunidade, pede os likes, compartilhamentos, para a gente conseguir alcançar o maior público possível nessa transmissão aqui na TV 247. Alisson, o tema que você escolheu para hoje, para essa transmissão, não podia ser mais apropriado. É o golpe nos dias de hoje, passando por vários atores, né? O Brasil vem sendo torturado, massacrado, desde a preparação para o golpe de Estado, né? Não só, na verdade, no golpe em si, que acontece em 2016, mas o estrago já começa antes, em junho de 2013, 2014, a eleição contestada, né? O PSDB, na verdade, fazendo lobby para mudar o mundo do petróleo, que é uma das causas do golpe de Estado. E aí, desde então, só vem piorando. Governo Temer, governo Bolsonaro, e vários atores ali sendo colocados em questão. Você colocou na descrição, por sugestão sua, mercados, juristas, políticos, militares e imprensa. Eu queria começar pelos mercados, porque hoje o novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fala em pautar a independência do Banco Central, a autonomia do Banco Central, né? Então, já queria te pedir a sua opinião sobre se isso é parte do golpe e o que significa essa autonomia do Banco Central. Muito bem, Leonardo. Eu penso que a questão central e decisiva do golpe é entendermos que ele tem uma estruturação econômica. Muitas das nossas companheiras e companheiros trabalham contra o golpe, resistindo ao golpe, naquele que é o imediato do golpe. Então, eu diria que este é o campo político do golpe, o imediato. No entanto, o mediato, aquilo que está na base do golpe, é o econômico. Vejamos aqui como esta questão se desenvolve. Quem diz assim, foi o Eduardo Cunha que pautou o impeachment da Dilma. Está certo, foi efetivamente ele, era presidente da Câmara. Foi a imprensa que insuflou o pessoal para ir para as ruas contra Dilma Rousseff, também está certo. No entanto, aquilo que nunca aparece, aquilo que nunca é falado, é quem instrumentaliza a imprensa, quem instrumentaliza os políticos, quem instrumentaliza, inclusive, o judiciário para fazer com que o golpe aconteça. E, fundamentalmente, você que me acompanha nesta manhã, é necessário que nós falemos de modo muito claro que a determinação do golpe é econômica. São os interesses do capital, são as classes econômicas exploradoras da sociedade. Então, eu quero poder explicar aqui, Leonardo, porque isto é central para fazer a radiografia do que se passa com o golpe e podermos lutar contra o golpe. Eu quero explicar dois níveis de reflexão, que são aqueles níveis com os quais eu abro este livro aqui, que é o Crise e Golpe, da editora Boitempo. Pois bem, nesse livro, Crise e Golpe, eu explico por lá que há duas instâncias que determinam o golpe na sociedade brasileira de hoje. A mais determinante, a que eu chamo de determinação concreta, material, é o fato de que este golpe é um golpe das classes capitalistas. E daqui a pouco, Leonardo, eu vou me permitir falar quem são essas classes capitalistas, porque as pessoas pensam no velho da Havan e não necessariamente ao velho da Havan. Tem muito mais coisa por detrás disso. Mas existe esse plano que é o plano da determinação. Na sociedade capitalista, tudo é determinado economicamente. Todas as grandes questões estruturais da sociedade são pautadas e jogadas pelo capital. E existe aquilo que eu chamo no livro Crise e Golpe de sobredeterminação. É uma camada que se põe sobre a outra. Então, o capital não sai no meio da rua e sai atirando em alguém. Ele não vai ao Congresso Nacional e diz assim, tirem a Dilma. Quem faz tudo isso são estas outras esferas que estão postas
junto, de modo conexo com o que determina economicamente. Então aí vem a política, aí vem os meios de comunicação de massa, aí vem uma série de mobilizações sociais, de tal modo que nós podemos dizer que esse golpe é um feixe de múltiplas determinações, porque militares, judiciário, imprensa, políticos, a sociedade dita civil organizada, tudo isso confluiu para o golpe junto com os mercados. Mas lembremos... Todos a serviço do capital, Alisson? Todos a serviço do capital, consciente ou inconscientemente? E agora é o detalhe, Leonardo, da sua pergunta. Todos a serviço do capital, sim, no entanto, não necessariamente com uma correia de transmissão imediata, nem tampouco imaginando o seguinte: eu sou político, eu tenho que garantir o capital. Esta é uma estruturação social que faz com que o capital domine as estruturas da sociedade, domine as bases da sociedade, ainda que as pessoas não queiram fazer o que o capital quer. No entanto, o capital determina não é só por maldade. O capital determina porque tem dinheiro, e a sociedade capitalista, nela, tudo é dinheiro. Então, um deputado precisa se financiar para as eleições. Uma eleição de deputado custa caro. As pessoas não votam no deputado só porque gostam dele. Esta pessoa tem base eleitoral, que se chamava antigamente de curral eleitoral, coisas assim. Pois bem, quem financia esse deputado é quem, no final das contas, dá a pauta para o deputado. E alguém vai dizer assim: ah, mas eu conheço um fulano que se elegeu para deputado federal e ele foi mais ou menos financiado pelo fazendeiro da cidade dele e por uma rede de supermercado de 5 lojas. Existe esse caso. No entanto, esta rede de supermercado de 5 lojas, ela também é financiada e alavancada por um banco. Então, no final das contas, a cadeia de transmissão não é necessariamente do presidente do banco para o deputado, mas é o presidente do banco para a associação dos supermercadistas do estado tal ou do país. Esta associação manda uma cartinha para os mercadistas, ou os mercadistas recebem a cartinha que diz assim: Dilma, onde já se viu, custo Brasil, não tem jeito de prosperar. Então o supermercadista está recebendo da associação do supermercado, que por sua vez recebe isso do banco. E o mercadinho financia o deputado, o vereador, o deputado estadual, coisas assim. Então as pessoas dizem: ah, não foi o banco, não pode ter sido o banqueiro, trilionário, bilionário, que ligou para um deputado lá do interior de um estado do Brasil e falou: olha, vota na Dilma. Verdade, não foi ele. No entanto, a cadeia da determinação do capital chega a ele. De tal sorte que nesse caminho pode acontecer, é claro, que um deputado, um senador, alguns deputados e senadores, um governador, um prefeito ou presidente da República, eventualmente, possa ter algum interesse contraditório com o capital, porque não vem de modo conectado direto, passa por várias instâncias. Então eu tenho uma tese, Leonardo, que é uma tese teórica, científica, às vezes muito difícil de perceber, mas eu vou explicar e todo mundo vai entender aqui o que estou dizendo. Esta descoberta científica que eu anuncio no meu livro Estado e Forma Política, mas já vem de muito tempo, da lógica, inclusive, da ciência, da sociedade, do Estado. Esta tese é de que o Estado tem autonomia relativa. Então, um deputado, um governador, um prefeito, um presidente da República, eles não são totalmente, 100% conectados com o capital. Eles fazem uma coisa ou outra contra o capital. Pode acontecer de que eles façam uma legislação exigindo que os supermercados tenham lá uma proteção fitossanitária, façam lá um acordo com uma entidade de proteção do trabalho indigno ou trabalho análogo ao escravo. Tudo isso pode acontecer. O que eles não conseguem fazer é ir contra a lógica estrutural do capital. De tal modo que o golpe que aconteceu no Brasil, ele chega a este nível que é do judiciário, da imprensa, eventualmente também do campo político, ele chega conforme o interesse do capital, mas ele não chega 100% igual. É só por causa disso, Leonardo, que eu estou aqui com você e nós estamos insistindo nesta luta. Eu estou aqui dizendo a todas e todos que esta luta tem que prosperar. Por quê? Porque este fio de transmissão não é 100% dado. Eventualmente tem ruído. E nós precisamos investir totalmente nesse ruído para ver se nós desmontamos esta determinação do capital. É interessante essa sua fala, porque exatamente isso dentro de uma
empresa, né, que pertence a uma, que na verdade, que presta um serviço a uma comunidade, mas usando plataformas tecnológicas que de alguma maneira foram usadas também para esse golpe, é que a gente encontra um pequeno espaço para fazer esse ruído, né? Então é exatamente por isso que eu comecei saudando na transmissão o papel de todos os assinantes, que dentro de uma estrutura capitalista financiam exatamente o ruído, né? Então aquela coisa, nós somos a mosca na sopa do golpe de Estado que está em curso no Brasil. Mas então vamos voltar para esse tema, que é a questão da autonomia do Banco Central. Hoje eu saí do Bom Dia 247 e fiquei escutando a Tereza Cruvinel, e ela falou uma frase que eu achei muito interessante. Ela falou assim, olha, autonomia do Banco Central, autonomia em relação a quê? Né? Quem está perdendo autonomia é o governo eleito, é o presidente da República. Quem está perdendo autonomia é a população brasileira. Quem está ganhando autonomia é o mercado. Né? Então você vai nomear diretores de Banco Central que não vão poder ser demitidos, salvo se fizerem uma coisa muito indecorosa, e a política monetária sai das mãos do governo federal. Hoje, eu começava o Bom Dia 247 também comentando a reclamação do jornal Valor Econômico, que pertence à família Marinho, dos donos da Globo, dizendo que a Petrobras está perdendo autonomia na sua política de preços. A gente para pensar, a Petrobras é uma empresa pública, mista, privada, o golpe de Estado também foi dado para tirar a autonomia da Petrobras. Então tirou-se a autonomia da Petrobras, tira-se agora a autonomia do Banco Central e entrega-se ao mercado. Queria a sua reflexão sobre isso. O que significa essa autonomia? Eu vou, então, Leonardo, me permitir falar agora daquilo que anunciei ainda de pronto no início, que é buscar compreender as marcas e as balizas de quem é a burguesia brasileira e de quem é o capital que aqui se instala. Quando se fala autonomia do Banco Central, isto é, fundamentalmente, mais uma estaca que se finca para um poder bancário cada vez mais proeminente. Então, centralmente, fundamentalmente, o capitalismo brasileiro já é um capitalismo totalmente determinado e pautado pela especulação, pela finança e por esta lógica que é uma lógica, portanto, não necessariamente da produção, mas é uma lógica da acumulação em vistas de papéis, em vista das finanças. Claro, este capitalismo financeiro ele tem por lastro a produção na medida em que não existe no mundo possibilidade de que uma economia virtual venha a subsistir somente por si própria, ela tem que ter algum lastro no real. Mas se nós observarmos de modo muito patente, o Brasil é totalmente dominado pelos mercados financeiros. Parece, apenas num primeiro momento, que esses mercados financeiros são nacionais. Por que eu digo que apenas parece? Porque naquilo que é o setor varejista dos bancos, isso sim, este setor varejista no Brasil tem uma proeminência nacional. Então nós temos dois bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e nós temos dois grandes bancos privados, Bradesco e Itaú. Portanto, este quarteto revela aqui que para o varejo o Brasil é relativamente bem servido e bem instalado com um capital banqueiro brasileiro. No entanto, para toda a cadeia da economia nacional, o nosso próprio sistema financeiro é uma espécie de galho de um grande tronco do sistema financeiro internacional que é fundamentalmente estadunidense. Então, também Bradesco, também Itaú, eu diria que aqui um pouco menos os bancos públicos, mas os privados de maneira muito clara, operam numa lógica econômica que é a lógica do sistema financeiro internacional. E este sistema financeiro internacional tem muito apreço, tem muito interesse que o Brasil venha a castrar as possibilidades políticas de autonomia e soberania. Então, por enquanto, esta questão que a Tereza Cruvinel disse agora há pouco, ela é quase uma tautologia. Ela é quase uma coisa que não se entende por que assim acontece. Puxa vida, o governo Bolsonaro, bem como o governo Temer anteriormente, eles já são totalmente do capital. Para que deixar isto patente, instalado, se o presidente do Banco Central atual, este que é neto lá de um dos grandes entregadores do país, Roberto Campos, por que esta geração que vai de vô para neto, para que eu preciso ainda deixar no papel
que ele será totalmente autônomo, ele não responderá ao campo político nacional, se ele já faz isso na prática. É verdade, ele faz exatamente isso. Mas a questão central é que o capital lê uma casa na frente do que lê as pessoas que estão na política de resistência e na política progressista. Pode acontecer de que toda esta situação social e este governo neoliberal venham a cair em um tempo médio. Então pode acontecer, é uma eventualidade, embora bastante difícil, que o Bolsonaro perca a eleição de 2022. Caso isto aconteça, vai que entra um governo que tenha uma influência progressista maior. Porque o que está passando na sombra das pessoas? Eu vou falar aqui o que está se passando. O caso do Alberto Fernandes na Argentina, o caso da Bolívia e agora, eventualmente, o caso do Equador. Vai que ganha um governo como esse e esse governo resolve, portanto, utilizar o Banco Central como instrumento financeiro autônomo no sentido de soberano do país. Antes que isso aconteça, já tem uma lei prévia. Esta lei duplica a realidade, porque, na realidade, o capital financeiro do Brasil já é governado pelos Estados Unidos, mas agora vai ter uma legislação. Então, o que está acontecendo é que eles estão colocando as estacas em todos os lugares possíveis. Interessante isso que você coloca, Alisson, porque, de fato, um próximo governo pode chegar e assumir de mãos amarradas. Eu entrevistei recentemente o ex-presidente da Petrobras, o José Sérgio Gabrielli. Quando eu perguntei para ele se era possível retomar o petróleo, olha, é muito improvável, porque você imagina o seguinte, você ser acusado de quebra de contratos, você tomar... A Shell já está caminhando para produzir 800 mil barris dia no Brasil. A Petrobras parou nos 2 milhões, a Petrobras já deveria estar produzindo 4 milhões e meio. Né? Ontem se vendeu uma refinaria da Petrobras, a primeira refinaria do Brasil na Bahia. Se não me engano, não sei se é da Bahia ou o Aqueduto de Caxias. Já estão anunciando a venda de mais uma refinaria. Então, eles estão avançando tanto que mesmo, vamos dizer assim, que houvesse aqui um governo revolucionário, não estou falando nem de um governo social-democrata, desfazer o estrago seria uma coisa muito, muito difícil. Queria te perguntar sobre a irreversibilidade, porque isso também pode deixar as pessoas dizendo o seguinte, olha, o capital é tão avassalador que não há nada que possa ser feito, vamos cada um, então, partir para a nossa... para o nosso, como é que eu diria, quase que para a nossa saída pessoal, né? Então as pessoas vão tentar encontrar um caminho de felicidade dentro de um mundo em destruição. Como é que você vê o caráter da irreversibilidade do golpe que está sendo aplicado no Brasil? Isto me toca muito profundamente, Leonardo. Eu penso que esta sua reflexão me dá margem a falar de uma questão decisiva, poucas vezes, inclusive, referenciada nos meios de comunicação progressistas, que é a possibilidade ou não de fazermos uma reversão das políticas atuais. Vou aqui dizer que existem chaves de leitura que explicam a nossa realidade. Vocês me acompanham, os telespectadores da TV 247, eventualmente leem meus livros, sabem que esta minha reflexão sobre a materialidade de como se dá a sociedade capitalista, ela entende que efetivamente o capitalismo domina os poros da estrutura social. O Estado é capitalista, o direito é capitalista, a imprensa é capitalista, embora haja as exceções, mas a estrutura é capitalista, de tal modo que parece, num primeiro momento, que não tem o que fazer. Existiram pessoas que, historicamente, até bem assentadas teoricamente, elas quiseram ler uma coisa parecida com isso, mas é totalmente diferente do que elas fizeram, e leram a realidade de modo contrário. Eu vou dar o principal exemplo disso, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi professor da USP, de onde eu também sou professor. Eu da Faculdade de Direito, ele era da Faculdade de Sociologia. Pois bem, Fernando Henrique Cardoso, só para dizer, ele era professor de Sociologia antes de eu nascer. Quando eu nasci, ele já não era mais professor. Bom, naquele tempo dele, ele chegou à seguinte constatação: o capitalismo do Brasil não tem jeito, a burguesia nacional nunca será autônoma, ela não quer ser autônoma e, pasmem, isso está certo. Até aí está correto. E qual foi a conclusão dele? Então não tem o que fazer. Então vamos pegar uma burguesia mais avançada e vamos deixar ela mandar no país, que foi o que aconteceu com a política neoliberal do Fernando Henrique Cardoso na década de 90. O grande estrago do Brasil, este mais recente, porque o
primeiro grande estrago é a ditadura militar, mais recentemente. E o mais recente ainda é o governo do Fernando Henrique Cardoso. Nós não temos instrumentos políticos na mão por causa do governo do Fernando Henrique Cardoso. Esta semana, inclusive, já estão rememorando o que aconteceu com a política de fármacos no Brasil ao tempo do Fernando Henrique Cardoso, quando se abriu a porteira para desindustrializar a indústria farmacêutica nacional. Portanto, aquele período foi um período trágico do país. Qual era a política do Fernando Henrique Cardoso? É dizer assim, não tem o que fazer, então vamos entregar para uma burguesia um pouco mais avançada, que é a do exterior. Por um acaso, quem veio ciscar por aqui, pegando a Telesp e outros mais, foi a burguesia da Espanha, de Portugal, porque nem a dos Estados Unidos se interessou em puxar cabo e fio e telefone para lá e para cá. Então a nossa internet, via de regra, é uma desgraça, porque também uma burguesia periférica comprou a mais periférica ainda e estamos no que estamos. Pois bem, o que estou dizendo é que esta leitura falava assim, não tem o que fazer. Eu estou dizendo que cientificamente é o contrário disso, porque o capital é covarde, o capital é profundamente covarde. Então, se nós tivermos efetivamente uma campanha de mobilização popular que permita explicar à nossa gente que é preciso tomar o poder pelas massas, com força, com contundência, a Petrobras volta para a gente em 1 ano. Uma campanha nacional do petróleo é nosso de novo. Qual é o problema? O problema é que, mediante as instituições, mediante a esquerda liberal que não quer brigar com o capital, não volta mesmo. Então, efetivamente, se olharmos o quadro de hoje e dissermos assim, do jeito que está não muda, eu diria que confortavelmente essa leitura quase acerta. Do jeito que está não muda mesmo. Infelizmente, 250 mil irmãos e irmãs brasileiros morreram de Covid e o povão não se levantou contra isso. Do jeito que está, vai ficar assim. A Petrobras vai acabar, os bancos públicos vão ser dados na bacia das almas, etc. e tal. Meu problema não é esse. Meu problema não é constatar que as coisas estão assim e provavelmente continuarão assim. Minha questão central é fazer com que não continue assim. Então, eu quero aqui dizer de modo muito patente, o petróleo sai do território soberano brasileiro e nacional. Isto sai mediante investimentos que vieram públicos da Petrobras. O Banco do Brasil foi formado no Brasil, a Caixa Econômica Federal também. Não tem razão para que nós não possamos fazer um processo de reversão disso. Só falta uma coisa, qual é? A alavanca. E a alavanca só vem do povo. Então não dá para fazer a política tradicional da esquerda que diz assim, vou tentar administrar aos pouquinhos e ver o que eu consigo fazer. Desse jeito não muda nada. Então a resposta do ex-presidente da Petrobras é uma resposta que é uma espécie de círculo que se fecha em si mesmo. Se ficar do jeito que foi nos anos atrás, efetivamente não volta de modo nenhum para trás e não retomamos o país. Mas o problema é mobilizar nossa gente. Obrigado, Alisson. Eu vou aproveitar aqui e agradecer, então, novos assinantes que chegaram. Nazaré, a Beth Penido, acho que a Regina também chegou agora. E vou agradecer ao Anísio Barreto, que ele fala assim, enquanto a grande mídia continuar apoiando tudo isso, o caos vai aumentar a cada dia. Um dos elementos do golpe hoje é o elemento imprensa, né? Então, te peço para falar sobre o elemento da comunicação antes da gente falar de outros, né? A gente vê aqui algum dissenso aqui e acolá. Miriam Leitão, por exemplo, protesta contra Bolsonaro, meios de comunicação, mas parece que eles já se aglutinaram novamente em torno do golpe. O símbolo disso é a capa da Veja dessa semana, capa da Veja, editora que quebrou nas mãos da família Tivita, que já servia ao capital nacional e internacional, mas quebrou e foi assumida por um grupo de banqueiros ali que serve ainda mais ao capital. A capa da Veja dessa semana é Bolsonaro tem uma segunda chance. Eles listam lá várias reformas, tudo que ele tem que fazer, dá um dever de casa. Não se fala mais em impeachment nos meios de comunicação depois da vitória do Arthur Lira. Como é que está a imprensa hoje em relação ao golpe? Cada vez mais alinhada com o golpismo de Bolsonaro, Fernando Henrique, Temer, etc.? Nenhuma imprensa do mundo capitalista, e em especial no Brasil, é uma imprensa que se sustenta por conta própria, independentemente do capital. Quando eu digo assim, eu conheço um site da minha cidade. Sim, mas isso é imprensa de alcance reduzido. Eu estou falando da grande imprensa que mobiliza efetivamente as estruturas ideológicas da sociedade. Nenhuma delas é distante, autônoma em relação ao capital. Então, imaginemos nós,
Globo, Record, SBT, outras coisas mais. Ou então os grandes aparelhos como Google, Facebook, WhatsApp e tantos outros mais. Esses são todos do capital. E isso é diretamente do capital. Eles cortam o que eles querem, eles põem para dentro quem eles querem. Eu tive a ocasião, Leonardo, de dizer um tempo atrás, numa das minhas entrevistas, que eu penso que toda a imprensa de esquerda que está liderada efetivamente pela TV 247, Brasil 247, nós precisamos começar a ensinar o nosso público a ter aquilo que é uma espécie de dublê da programação institucional pelos aparelhos do capital. Eu falei isso faz uns 4 meses e eu vejo que de lá para cá as pessoas começaram a acordar para isso. Eu falei numa entrevista que eu concedi à TV do DCM, um colega da TV 247, a TV DCM. O que eu estou dizendo? O YouTube, na hora em que a esquerda do Brasil e do mundo começar a ter muita audiência, o YouTube vai cortar os canais de esquerda, totalmente. Então já é preciso, antes que isso aconteça, que nós ensinemos os nossos telespectadores de que existe o canal dublê. O que é canal dublê? Precisa procurar por aí uma espécie de plataforma que não seja dos Estados Unidos e que a gente toda hora bombardeia aqui debaixo do link da TV 247. Também você pode ver essa entrevista pelo link tal. Pode ser chinês, russo, pode ser de não sei aonde, mas toda hora ensina, porque quando cortarem os aparelhos de comunicação, eventualmente da esquerda, vai ser da noite para o dia, e nós não vamos conseguir saber onde é que eu vejo as coisas. Então, a gente vai precisar pelo menos ter uns 4 ou 5 anos ensinando a nossa gente que nos acompanha para isso, porque em momentos quase de golpe, é isso que acontece, eles cortam um forno, fecham um jornal, caçam uma publicação e as pessoas não sabem o que acontece. Então, estou dizendo muito claramente hoje para a TV 247, precisa ter o dublê que não pertença aos Estados Unidos. Isso aqui é uma questão central. Agora, voltando à sua pergunta decisiva. A imprensa de hoje do Brasil, ela fez o que está fazendo desde que o golpe foi dado. Ela não tem nenhuma concessão em favor do que se possa chamar civilidade, ou então trânsito, ou então acordo com pobres, trabalhadores, outros mais. O que aconteceu com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, com as privatizações agora de Temer e Bolsonaro, mostram que a imprensa está totalmente ligada com a pior forma de interesse do capital. Então é a prova de que se enganaram aqueles que acharam que havia um DEM que fosse democrata, um PSDB que pudesse resistir ou qualquer coisa assim. A imprensa, muito patentemente, está no bolso de quem domina a sociedade, que é o capital, e o capital quer o Bolsonaro. Então, vou também falar muito claramente, se não são as trabalhadoras e trabalhadores de esquerda mobilizados, não haverá direita civilizada. A prova é que essa imprensa pode ciscar para lá, ciscar para cá, na hora H ela vai ser sempre do Bolsonaro, sempre do capital. Muito clara a sua fala, né? E isso fica cada vez mais evidente, né? Então as pessoas às vezes têm esperança, saiu um editorial assim, saiu um editorial assado, um falou assim, assado, mas na hora H, eles não hesitam. A Deucélia aqui, Mascarenhas, dizendo assim, professor, você me representa. Eu queria te perguntar, então, sobre um novo elemento aqui. Olha, os políticos, na verdade, muitas vezes eles são, principalmente os deputados, né, eles são tratados como, assim, quer dizer, como se estivessem à venda. Eu ia usar uma palavra, evitei usar, né, porque uma hora podem se vender para A, para B, para C, pelo financiamento de campanha, mas o grande capital hoje que é o golpe de Estado. Então, não por coincidência, o Arthur Lira anuncia como sua primeira decisão o voto da autonomia do Banco Central. E vão dizer, veja bem, o Congresso está se movendo e tal. Dá para ter esperança de mudança pela política se o capital é tão influente, por exemplo, nas eleições legislativas, ao formar as maiorias dos congressos? Eu queria que o senhor falasse sobre os políticos para depois a gente falar sobre os militares e o poder judicial. Antes, quero ler o comentário do César Santos. Ele fala, Carlos Atush Alisson, o Grupo Globo é entreguista contra o Brasil desde os anos 40. Não deveria haver um combate mais frontal de artistas intelectuais contra esse grupo nefasto? Estão todos comprados. Ele toca num ponto central aqui, o César, porque a Globo, como ela passou a ser também o grande aparelho cultural do Brasil, contratando os artistas com as suas novelas, a Globo colocou os artistas em defesa do golpe de Estado,
contra Dilma, muito poucos tiveram autonomia ou coragem de sair da Rede Globo. A Globo está falindo, vai ser superada, vão vir outras coisas aí pela frente, mas talvez antes de falar dos políticos, seria interessante falar sobre o papel que a mídia exerce na dominação cultural. Então, Leonardo, você me lembra daqui a pouquinho de falar dos políticos, mas eu vou falar da Globo em específico. Sabe o que nós deveríamos fazer? Inclusive, seria um alto investimento de pesquisa de campo, de investigação, quem sabe um dia a TV 247 faça isso. É muito patente que a história desse conglomerado de comunicações que comanda o Brasil é uma história teleguiada dos seus interesses. Por que eu estou dizendo isso? Não é possível que um grupo que reúna estrategistas, pessoas que sabem analisar mercado e sabem analisar, inclusive, impactos econômicos, não é possível que um grupo desse venha naufragar do modo pelo qual naufraga. Só existe uma hipótese para que isso aconteça. Este grupo não tem somente interesse na sua manutenção pessoal econômica. Este grupo é manietado totalmente por interesses alheios a si próprio. Ou seja, como é que a Globo destrói o Brasil para se autodestruir e mesmo assim ela continua no ataque para destruir o Brasil e continuar se autodestruindo? E ver eventualmente a Record ganhar uma proeminência ainda que pequena e ela continua baixando e mesmo assim ela não abaixa o tom, ela no final das contas faz acordo com o Bolsonaro, provavelmente é o fato de que a Globo é um títere do capital estadunidense. De tal sorte que o capital estadunidense que na base reorganizou este sistema de comunicação, este capital banca este modelo de ser, orienta este modelo comunicacional para que ele até pague o preço de se destruir. Claro, as pessoas físicas dos donos da Globo não pagam um preço, eles são muito ricos, eles são bilionários num nível elevado, eventualmente dos mais ricos do Brasil, mas a empresa paga. Então, o que estou dizendo aqui é que o interesse do capital estadunidense, ele vai até o limite com esse título e diz, ainda que você morra, ainda que você acabe, o que me interessa é que eu destrua o país e pegue a riqueza do Brasil. E você tem que fazer esse papel para mim, porque lá nos acordos, quando a Globo foi instituída enquanto televisão, nós financiamos você. Então você é nosso, você na verdade é um títere da gente. Esta pergunta é central porque a Globo é um caso raríssimo de empresa que toma uma postura política contra seu interesse econômico e continua já, de 2014 a 20, são 6 anos que ela toma um processo de orientação da sua pauta política que, no final das contas, desfavorece ela própria. E ela não muda. Eu não posso tomar isso na conta de burrice. Eu não posso dizer, não tem nenhuma pessoa que diga para ela uma coisa como esta. É a prova de que ela não tem interesse próprio. Ela faz algo a mais do que seu próprio interesse. Você colocou com muita precisão, vou ler o comentário aqui da Inês Lopes, está dizendo, professor Alisson, nos dê um norte para retomarmos nosso país, porém creio ser uma tarefa árdua. O destino dos donos da Globo é o seguinte, é a venda para terceiros, para o capital internacional, eles vão fazer lobby para acabar com a regulamentação que proíbe o capital internacional na mídia brasileira e vão todos morar nos Estados Unidos, na Suíça, onde quer que seja, como bilionários, depois de terem destruído o Brasil. Políticos, Alisson Mascaro, por que os políticos são tão vendáveis no Brasil? Estão sempre a serviço da agenda do capital. Imaginava-se que, por exemplo, com o fim do financiamento empresarial de campanha, o Brasil pudesse ter um sistema político mais limpo, mais justo, mas não, parece que tudo está à venda, tudo é mercadoria, e que deputados, senadores, às vezes são meretrizes a serviço do capital. Desculpa usar essa expressão, mas é a impressão que passa muitas vezes. Por favor. Eu tenho falado muitas ocasiões com pessoas da luta política, inclusive deputadas e deputados, enfim, pessoas que estão em governos, líderes também, prefeitos, vereadores, senadores, muita gente em interlocução comigo, e eu percebo que o nosso erro do campo das esquerdas continua o mesmo. As pessoas perguntam assim, como fazer para mobilizar as massas para ver se na próxima eleição a gente aumenta o número de pessoas de esquerda em assembleias legislativas, em Câmara dos Deputados, Senado Federal, ou a cada 4 anos na ordem inversa para a Câmara de Vereadores e coisas assim. Se nós tomarmos o campo da política pelo seu resultado final, pelo seu produto, nós não saímos do lugar. Eu tenho, muitas vezes, Leonardo, falado da importância de entendermos a radiografia de como funciona a sociedade capitalista, porque só com isso
a gente consegue mudar materialmente a sociedade. Eu vou dar um exemplo muito patente, porque quem quiser entender melhor teoricamente, leia meu livro Estado e Forma Política. Quem quiser saber na prática, eu falo agora. Observemos nós. Nós dizemos assim, como fazer para os deputados não serem venais e coisas mais. Esse discurso se chama discurso moral, moralista. Toda vez que uma pessoa é fraca, ela apela para o discurso moral. Ela diz assim, deputado, você não tem vergonha na cara? Senador, onde já se viu uma coisa como essa? E aí, esse discurso é de perdedor. Eu dou o exemplo de quem ganha. O exemplo de quem ganha é de quem chegou na base da sociedade e ele tem uma máquina que ele faz o deputado, o vereador ou o senador dele. Nos últimos 40 anos no Brasil, houve quem tivesse feito isso na base material. Eu dou o exemplo, as igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais. Eles descobriram uma capilaridade social que, a partir de um certo momento, permite a esses grupos fazer os seus deputados. Então, efetivamente, esses grupos não choram que o deputado faz isso ou faz aquilo. Eles fazem deputados, eles fazem líderes políticos. Eles chegaram a fazer um prefeito do Rio de Janeiro, agora no mandato anterior, que foi para a desgraça, inclusive acabou no opróbrio, acabou numa situação horrível, preso. No entanto, a questão aqui não é qualidade, a questão é como faz. Como eles têm capilaridade no povo, eles descobriram que eles conseguem fazer isso. A imprensa tradicional, como o Globo, ela não faz esse perfil de deputado desse modo. Ele faz um perfil de deputado que tem aquele chamado voto de opinião, que cada vez é menor. E as igrejas fazem cada vez mais a massa. Eles têm a massa na mão. Pois bem, por que faz alguns anos, vocês sabem, eu tenho feito uma mobilização da nossa gente pelo Brasil. Toda vez que posso falar para o nosso público, eu tenho falado de modo árduo que nós precisamos instituir centros socialistas nos bairros, porque esta é a capilaridade que vai nos permitir fazer vereador, deputado, senador e, principalmente, não é só isso, porque pode perder ou ganhar a eleição. Nós vamos ter o povo mobilizado para a luta. Então, existe um exemplo de como a gente tem que pautar a sociedade e a política para mais. Me desgosta muito, Leonardo, quando nós estamos pautados pelo calendário eleitoral, o que não quer dizer que nós não devamos pensar nele. É que eu tenho falado 500 vezes para os partidos de esquerda, para vocês que são da luta social, que mais importante do que a eleição é ter a base, porque depois, tendo a base, quem será o candidato ou a candidata é uma questão de só menos importância. Quem tem mais apelo popular é outra questão. Imaginem vocês, eu sei que agora muita gente fala assim, o Haddad de novo, ou então não era melhor alguém que fale mais com a voz do povo, mas o Haddad fala melhor com a elite. Vejam, todas essas perguntas, para mim, são de muito pouca importância, porque o principal é o seguinte, como é que nós temos a base mobilizada para lutar por uma leitura de mundo progressista e transformadora? Por isso que esta questão preliminar é a mais importante da política. Como é que nós vamos chegar na base, sendo que na forma de representação de partido político nós não chegamos mais. Acabaram os sindicatos, não é que acabaram, eles ficaram pequenos, nós não temos meio de falar na imprensa, porque tirando os valorosos órgãos que têm um alcance para a nossa gente, a gente não fala para a imprensa, a gente não tem mais nada. Então, o que eu estou dizendo é que, efetivamente, precisamos semear hoje para ver se em 20 anos o povão é de esquerda e o povão é socialista. Você tem toda a razão. Deixa eu agradecer aqui a Liberta Lamar, que chegou como assinante também. E eu realmente usei essa palavra com desgosto, né? Rita Celeste está dizendo, Léo, as meretrizes merecem mais respeito, a elite podre não merece, os políticos vendáveis fazem parte do jogo sujo dos capitalistas. E para piorar, né, eles vendem o que não é deles, né? Eles estão vendendo a soberania popular, eles estão vendendo algo que não lhes pertence, concordo plenamente, então retiro o comentário. Tem um outro ponto, Alisson, na sua proposta aqui de transmissão hoje, que era mercado, militares, mercado, imprensa, políticos, e ainda faltam militares e juristas. Então, queria passar para o bloco dos militares. Eu vou te perguntar, para que servem os militares? A gente para pensar o seguinte, bom, golpe de 64, eles deram um golpe de Estado aqui no Brasil, e, mal ou bem, acabou se criando aí teve uma contribuição para o desenvolvimento capitalista do Brasil, de certa maneira, em algum momento foi desenvolvimentista, em outro momento não foi tanto assim, mas, no fundo, eles serviam ao projeto do capital, que era uma expansão do mercado das multinacionais, compressão dos salários no Brasil, arroxo salarial e tudo aquilo. De repente, é muito esquisito você ver esses militares destruindo tudo aquilo que eles próprios ajudaram a construir, né? Então, por exemplo, falando em vender Eletrobras, coisas desse tipo.
Os militares, eles estão sempre a serviço do capital também. Eles, não importa qual seja o projeto, se o projeto é de desenvolvimento ou se o projeto agora é de financiarização, os militares jamais pensam na ideia de soberania, pelo menos num país como o Brasil? A forma de pensamento sobre os estamentos dentro do Estado, e judiciário é um estamento, e militar é outro estamento dentro do Estado, não deve se indagar se há um ou outro progressista no seio desse estamento. Certamente há. Deve haver uma pessoa ou outra progressista no meio militar, como deve haver um ou outro progressista no meio judiciário. Eu, particularmente, estando no mundo jurídico, conheço, inclusive, vem muita gente a mim, do campo do Poder Judiciário, desembargadores, ministros de tribunal, juízes, procuradores, promotores. Eu tenho muita gente que vem a mim dizendo, olha, eu sou progressista, estou aí com as suas ideias, estamos na luta, etc. E tal. Eu tenho orientandas e orientandos que, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que vêm do campo judicial e judiciário de modo geral e jurídico de modo geral. Conheço alguns desses casos. No entanto, sei que é gente minoritária, sei que o tamanho deles é isso e o resto reacionário é tudo isso aqui. Então, é muito pouco. E, eventualmente, também há um ou outro militar que não está feliz com o que se passa e deve haver, eventualmente, um ou outro militar comunista. Só que para ele é tão difícil falar que ele é um comunista que ele não fala, ele guarda no peito. Se dizia antigamente que os militares comunistas eram melancias, porque por fora eles vestem a farda verde e por dentro eles tinham o coração vermelho. Então era como uma melancia que por fora é verde, corta e lá por dentro ela é vermelhinha. Hoje está difícil de achar uma melancia por aí. Eventualmente tem um brotinho de melancia e olha lá. A questão não é essa, se há ou não militar. A questão é que papel estrutural tem os militares em qualquer sociedade. Os militares nas sociedades capitalistas garantem o capital. É para isso que eles existem, garantir a propriedade privada. Os militares, de modo geral, inclusive aqui, polícias, todos eles têm um papel de defesa do capital. Esta ideologia não sai da mente do militar. Portanto, o militar, de princípio, estrutura uma lógica de mundo que é de direita. E aqui vai um problema psicanalítico. Eu trabalho muito nas minhas reflexões, nas minhas pesquisas na universidade, livros. Eu trabalho muito com a noção de forma social e forma individual. É o aparelho militar que fez alguém se tornar de direita ou alguém de direita procura o aparelho? São as duas coisas. Observem que já alguém que gosta das coisas preto no branco, que gosta de mandar para os outros e os outros obedecerem, ele já procura uma profissão como essa. Muito dificilmente ele vai ser ator de teatro, muito dificilmente ele vai ser professor de história ou geografia. Ele prefere uma coisa mais planilhada. Então, o que estou dizendo é que uma subjetividade jamais conservadora, ela se abeira dessas questões e dessas áreas. E, obviamente, ao se abeirar dessas áreas, ela se torna plenamente conservadora. Então, na história de qualquer país do mundo, os exércitos e os militares são de direita, praticamente. Tirando quais exemplos? Os exemplos de exércitos populares. Então, a China, o Vietnã, a velha União Soviética, porque hoje não é mais assim, como foram forjados numa luta na qual o povo destruiu os militares, este povo que destruiu os militares faz, então, uma estrutura militar do povo. Por tal fato que a China aguenta os Estados Unidos e não entra uma ideologia neles. Eu vou falar uma coisa aqui que muito pouco é lembrada. O Hugo Chávez foi uma pessoa bastante a ser estudada porque ele conseguiu mudar a cabeça dos militares da Venezuela sem necessariamente ter feito uma guerra popular contra os militares. Como ele veio do meio militar, ele sabia da importância disso e conseguiu trazer os militares da Venezuela para um plano soberano. É um caso raríssimo, porque o resto não é assim. Às vezes, Alisson, eu fico pensando, será que não existe esse, entre aspas, risco no Brasil de que surja um Hugo Chávez no Brasil que por dentro das Forças Armadas ou das polícias lidere uma revolta contra a destruição do Brasil? Às vezes, né, o Brasil é tão surreal, pelo menos o que está acontecendo nos últimos anos, que a gente não duvida de mais nada. Mas eu queria... Leonardo, se você me permite um último dado dessa questão, eventualmente eu acho que as esquerdas institucionais do Brasil, que elas que não se ocupam de mobilizar o povo, elas se ocupam da elite e apenas do acordo palaciano no Congresso, podiam, então, eventualmente, fazer uma baita de uma estrutura reformista, já que essa é a pauta deles. Ajudaria muito a pauta da luta revolucionária. Sabe qual é?
é eventualmente ter as grandes personalidades que possam penetrar nos grandes acordos com os militares, por exemplo. Nós não sabemos até hoje qual é a verdade que está por detrás do que se passou com o militar, o nosso Marechal Otton. Nós não temos notícia disso. E por que a esquerda do Brasil não consegue transacionar, o que eu quero dizer aqui, não consegue trazer para o campo da nossa reflexão pessoas como essas? Porque a Embraer, lá no tempo da ditadura militar, ela também foi perseguida pelos militares da aeronáutica. Lá o comandante Casimiro não foi muito tranquila o surgimento da Embraer. Não queriam, boa parte dos militares não queria o surgimento do ITA e da Embraer. Então havia dissensões. Quais são as de hoje? Então, Leonardo, eu inclusive quero aproveitar aqui a ocasião de dar uma sugestão. Por que não trazer o almirante Otton para uma entrevista profunda com a nata da TV 247? Por que não juntar, então, os seus repórteres mais de peso? Eu dou o exemplo da própria Tereza Cruvinel, eu dou o exemplo do Paulo Moreira Leite, do Marcelo Auler e tantos mais, e fazer uma entrevista de 4 horas, um documento histórico com o almirante Otton e saber o que se passa com isso. Missão dada, missão a ser cumprida, né? Vamos falar aqui em linguagem militar. Vamos correr atrás. A Marlene Costa dizendo: PM de Brasília multou 51 carros por buzinar na carreata. É PM a serviço do golpe de Estado. Euclides é o que vem dizendo: é preciso ocupar os espaços. Neide, super live. Rosa Parolari elogiando o Estopa, dizendo que o Estopa sempre à frente do tempo também. E Inês Lopes dizendo: Alisson nos dá um norte para retomarmos o país, porém creio ser uma tarefa árdua. Vamos falar então do fator judicial. Né, uma grande inquietação, né? Por que o Poder Judicial esteve a serviço do golpe de Estado no Brasil? Por que o golpe contra Dilma foi presidido pelo Supremo, inclusive pelo ministro Lewandowski, né, que é um dos melhores ministros ali, e nada se fez, ficou só no aspecto formal? Por que o ministro Luiz Fux, atual presidente do Supremo, dá uma entrevista no fim de semana e diz que o impeachment do Bolsonaro, que tem uma coleção de crimes de responsabilidade, seria desastrosa? Qual é o papel do Poder Judiciário? Como diz a Ana Cláudia aqui, tanto os militares como operadores do direito são, na maioria, defensores da propriedade privada. Não chega a ser exasperador ter um sistema de justiça que trabalha pela destruição do Brasil, pelo golpe de Estado, por mais que tente disfarçar? Eu falo agora de cátedra. Eu tenho, historicamente, avançado na reflexão sobre a natureza do Poder Judiciário, do mundo jurídico e do jurista. E posso dizer para todas e todos vocês, de modo patente, algo que eventualmente choca as pessoas. Tal qual alguém de molde conservador, que gosta de cumprir ordens e de mandar para que os outros cumpram a sua própria ordem, esta pessoa totalmente submissa e, ao mesmo tempo, totalmente autoritária, que se encaminha para direções, por exemplo, militares, porque lá é voz de comando, um fala e o outro obedece. Também o campo jurídico é um campo no qual pessoas de matriz conservadora a ele se abeiram, buscando suas estruturas. Então, é tradicional que as faculdades de direito, os professores de direito, os profissionais de direito, tenham uma certa perspectiva de mundo conservadora. O que acontece é que nós temos, eventualmente, a imagem embaralhada por um ou outro caso. Vejam, eu sou professor da Faculdade de Direito da USP, que fica no Largo de São Francisco. Esta faculdade, a minha faculdade, onde eu estudei, onde dou aula, é a faculdade onde estudou o Castro Alves, onde estudou o Álvares de Azevedo e Fagundes Varela, são poetas. Então, nós temos a imagem de que, eventualmente, um ou outro jurista é um humanista. Esqueçam, isto é um ou outro na rebarba. Fizeram faculdade por um acaso. Dorival Caymmi fez faculdade de Direito, até o dia que ele pegou o canudo, abandonou e pegou o violão e foi compor suas músicas. Então, o que estou falando aqui é que o campo jurídico é tradicionalmente conservador. Agora, isso é a personalidade subjetiva do jurista. No fundamental do estrutural, o direito é o que opera a garantia do capital. Então, não esperem do direito que o direito cumpra direitos humanos, que ele vá ler a Constituição e vai defender o pobre. Não tenho expectativa nenhuma. Isso é mais ou menos o quadro do jurista, apenas hoje a gente sabe o nome deles. Agora imaginem o seguinte, o que a Operação Vaza Jato, a Lava Jato fez com o Lula,
com todas as empresas do Brasil, eu vou falar uma coisa que é pior ainda. Sabe o que acontece? Esta lógica de ser, tá certo o Dallagnol, tá certo o Moro, quando eles dizem assim, juiz e promotor se conversam toda hora. E sabe o que é o problema? Tá certo isto, e efetivamente o coitadinho, o pobre, aquela pessoa que está na prisão, essa pessoa não tem nem vez nem voz. Não existe legalidade, não existe parcialidade. É tudo isto. Então, este caso é somente o caso máximo de uma desgraça cotidiana que prende negro, que prende o pobre, que prende a travesti, o homossexual, aquele que mora na comunidade, na favela. É a mesma coisa, de tal modo que o Lula é o caso máximo daquilo que para o povão é o caso mínimo. Muito, muito bom, Alisson. Eu ia te trazer o caso Lula, mas você já trouxe, então, na verdade, aqui para nós, né? Aqui o Wagner Pereira está dizendo: 7 terem posse do advogado Zanin dá algum poder contra os operadores do golpe? Aproveitando que você trouxe esse exemplo, na sua opinião, embora eles... Vamos imaginar o seguinte, olha, operadores do direito, Moro, Dallagnol, etc. e tal, serviram a esse projeto de destruição do Brasil, destruição da Petrobras. O Brasil está pagando por isso, os caminhoneiros até hoje não entenderam, estão totalmente perdidos, gasolina subindo hoje 8%, diesel 6%, tem que voltar lá na Operação Lava Jato para entender por quê, porque foi assim que começou a mudança de preços da Petrobras. No entanto, apareceram as provas que eles cometeram crimes. Na sua opinião, eles serão punidos? Não dá para saber nem se sim nem se não, porque efetivamente os crimes que cometeram podem representar ter um impacto jurídico se efetivamente a mobilização popular a isto levar. Então é central, é fundamental que nestes dias nossas companheiras e companheiros de esquerda pudessem ter aparelhagem suficiente para demonstrar o horror dessas circunstâncias. Leonardo, mais uma tarefa a ser dada, que é a seguinte: sabe o que está faltando para nós? Meme explicativo do quadro de hoje. Nós não temos, até agora, os memes dizendo assim, uma conversa do Dallagnol com o Moro na forma de uma imagem. Nós não temos o impacto das coisas. Acabou de sair, Leonardo, vamos me permitir, inclusive, falar de uma coisa que é esse pequeno livro, é um Revolution Entrevista a Alisson Leandro Mascaro. Esse pequeno livro são 2 entrevistas comigo que saíram na forma de livro pela editora do Lavra Palavra. Pois bem, ao final deste livrinho está aqui uma Alisson Leandro Mascaro por Sinistra Máquina de Memes. São os meninos, eu nem sei quem são esses meninos, mas existe a Sinistra Máquina de Memes. Sinistra é como italiano, sinistra em italiano é à esquerda, destra e sinistra. E esse pessoal pela internet, deve ser um pessoal muito jovem, eu não conheço quem é. Muitas frases que eu falo, eles pegam uma imagem minha, mostram um dragãozinho, um leãozinho, põem uma espada na minha mão, eu estou falando alguma coisa, mata o dragão do capital, mata não sei o que mais. Isso sai por aí, de tal modo que isso impacta a molecada, impacta as pessoas. E esse livro aqui, o pessoal do Lavra Palavra fez questão de colocar alguns desses memes que estão por aí. Pois bem, o que estou falando é que nós precisamos impactar, nos dias de hoje, todo o horror que está acontecendo da Vaza Jato. Isso precisa chegar no povo na forma de entendimento fácil, rápido. Por quê? Porque se em 1 mês, 2 meses, o povão começar a dizer: coitado do Lula, coitado de quem foi preso, acabou com o meu emprego e coisa assim, aí nós começamos a pressionar o STF para que essa gente possa ser julgada. Agora lembrem, não pode ser técnico, tem que ser assim. Olha, o seu primo foi preso injustamente, o Lula também foi. Tem que ser uma imagem muito patente para não deixar voz para o contrário. O que eu tentei explicar hoje para as pessoas, Alisson, é o seguinte, que a gasolina está subindo 8% e o diesel está subindo 6% porque prenderam o Lula, porque derrubaram a Dilma, porque queriam aplicar o modelo PSDB na Petrobras, que é o modelo de entrega total do Brasil. Obrigado ao Wilson Machado, chegando aqui como apoiador, apoiando-nos. Eu quero te fazer uma última pergunta, Alisson, nosso tempo está escasso, vou atender um pedido do nosso assinante Douglas Santelhano. Ele fala assim, olha: Léo, bom dia. É possível questionar o Dr. Alisson sobre a sua visão espiritualista para os acontecimentos nacionais e mundiais? Ele é do movimento espírita, seria interessante ver esse ponto de vista. Tem muito materialismo na esquerda. É uma questão complexa, mas te lanço o desafio aqui de falar também sobre a questão sob o prisma espiritual. Muito bem, eu tenho uma história de formação pessoal
espírita, vem de uma família espírita, de uma história espírita. Infelizmente, os espíritas são altamente conservadores, em maioria, bem como todas as religiões. Esta é a minha história pessoal de formação, não tenho nenhuma ligação muito próxima com a prática destes companheiros, porque são efetivamente pessoas muito conservadoras, muito reacionárias, embora nós tenhamos eventualmente hoje no Brasil alguns nomes espetaculares, e eu digo que o mais espetacular é da professora Dora Encontre, que merece, inclusive, um dia ser entrevistada aqui na TV 247, é importante que ela ocupe esse espaço. Então, quem quiser saber destas questões de modo mais patente, procure aí a obra da professora Dora Encontre. Pois bem, particularmente, eu leio o mundo de um modo científico. Foi a minha formação pessoal, mas eu leio o mundo de modo científico. O modo científico de pensar se chama, pela filosofia, materialismo. E, eventualmente, até uma pessoa que quisesse estudar questões que, eventualmente, são dadas para o campo da espiritualidade, deve fazê-lo de modo material. Então, as pessoas usam a palavra material e espiritual dos modos mais errados possíveis. Contrapõem as coisas do modo pior possível. O que eu volto a falar aqui a todas e todos vocês é que é preciso uma ciência para pensarmos o mundo. Então, não importa de onde nós viemos, o que importa é para onde nós chegamos. Toda pessoa que tem um bom sentimento religioso é minha irmã no mundo, porque efetivamente eu não tenho vinculação nenhuma religiosa, tenho uma história, como todo mundo tem a sua, mas eu tenho uma meta, e a meta é juntar todas as pessoas para transformarmos o mundo. E isto pode ser até chamado por alguns de cristianismo. O cristianismo pode ser compartilhar o pão. Eu acho até mais bonito que o cristianismo seja isso do que pastor Everaldo, Eduardo Cunha, ou esses padres da igreja que andam fazendo sermão pregando a cloroquina contra a vacina. Então, o mundo das religiões vai numa desgraça total. Não tem ilusão. Mais ou menos religioso também é aquele e aquela. Como eu falei de militar e falei de jurista, quem que é o religioso? É um covarde que mais ou menos vai se acomodando naquele que é o método ou a métrica moral e ética do seu tempo. Eu quero ver quem bate contra isso. Então, isto para explicar para todos e todos vocês é que vocês têm que ter orgulho de ler cientificamente a realidade, de modo material. Alguém vai dizer, até quanto a minha religião aguenta ler cientificamente o mundo? Eventualmente até um certo ponto, por aí você vai. A partir de um outro certo ponto, não aguenta, abandone a religião a partir desse ponto. Nós temos que confluir o mundo para a ciência, para um pensamento de intervenção no mundo e transformação social. Obrigado, Alisson. Queria agradecer muito ao Wilson Machado, está dizendo, Atucho, espero sinceramente que você tenha consciência do papel que você representa no Brasil hoje. Né? A gente faz aqui, a gente tenta fazer a nossa modesta colaboração. Algumas pessoas até falam, Alisson, não, você trabalha muito, tal, e é interessante porque eu saio de uma transmissão, aí descanso, vou para outra, e eu peço realmente, assim, quer dizer, que as pessoas tenham a compreensão de que o momento exige. Por exemplo, a gente está aqui de 10 às 11 da manhã. À 1 da tarde eu vou entrar aqui ao vivo com o Dr. José Roberto Batóquio, que eu considero um dos melhores advogados do Brasil, se não o melhor, para falar exatamente sobre o desafio de recuperar o Estado de Direito no Brasil. 3 horas vou vir com o Celso Amorim, 6 horas com o Cacá. Então, realmente é uma maratona, porque eu acho que a gente tem que se dedicar ao máximo. Né? O que está acontecendo no Brasil é muito grave, é muito sério. Nesse sentido, queria te agradecer muito, é sempre muito bom te ouvir. Enfim, e vamos seguir em frente. Leonardo, uma alegria muito grande. Esse espaço é um espaço que tem permitido a nossa gente se conectar na luta e na esperança. Esta esperança, volto a dizer, tem que ser maior do que o que se fala hoje. Nós temos que falar em transformar a nossa sociedade. Obrigado. Um abraço a todas e todos. Obrigado e até a próxima.